desse tema, porque esse tema é um tema que nos envolve dia a dia. É o que nós estamos aqui fazendo, né? Buscando o nosso aprimoramento, para que a gente se torne, sim, uma pessoa de bem, um homem de bem. Né? Somos uma joia bruta, sendo lapidado pela lei do amor, a lei de Jesus. Né? Diz assim, o homem de bem, item 3, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e de caridade, a lei de amor, de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Aqui, até o ponto aqui, a gente já percebe que nenhum de nós consegue praticar na sua maior pureza a lei de justiça, de amor e de caridade. A gente tenta, né? E é o que estamos fazendo aqui, tentando nos tornar uma pessoa melhor para fazermos coisas melhores e tornar o nosso mundo o mundo que todos nós queremos, um mundo saudável para todos nós vivermos. Né? E esse mundo ele não está pronto. A gente tem que trabalhar em prol de concretizar ele. Isso é um trabalho que depende de nós. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo, se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. É como já falamos, a gente tenta, né, fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Mas não somos espíritos perfeitos, nós somos espíritos imperfeitos, estamos aqui reencarnados em busca dessa evolução. E essa evolução ela é gradual, ela é lenta. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é um momento desafiador para todos nós. Né? A gente pode ter um exemplo nessa situação que o nosso Estado está passando. As pessoas ajudando e tem aqueles que, infelizmente, por estar desconectado com as leis de Deus, estão querendo saquear as casas das pessoas. Né? Então, veja, são pessoas que necessitam ainda de toda uma doutrinação, toda uma evangelização, para entender que não deveriam fazer aquilo ali, né? Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Então, tudo que acontece, Deus percebe tudo, sabe tudo, né? Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, pessoal. E esse é o problema. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, isso tudo interfere na atmosfera, torna ela pesada. Esse desmatamento que está acontecendo, o pessoal desovando carro, moto roubada nos arroios, essa situação toda está causando todo um caos, né? A gente sabe que tudo isso que a natureza está nos devolvendo é consequência dos nossos atos. Então a gente tem que fazer o quê? Melhorar. É uma oportunidade para a gente praticar a lei do amor, da solidariedade. É onde todos devemos nos unir para amenizar o sofrimento daqueles que estão passando diretamente por essa situação. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Por que colocar os bens espirituais acima dos bens temporais, materiais? Porque a gente sabe que as coisas materiais são os meios, não são os fins. Os fins são as coisas do Espírito, aquilo que nós vamos levar conosco. E as coisas materiais nós estamos dando exemplo, elas estão ficando. Nós vamos levar não o que temos, e sim o que somos. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Para que a gente possa aceitar e submeter e trabalhar em prol de superar tudo isso, a gente tem que entender, tem que compreender o porquê, né? Porque a gente não entender o que está acontecendo, o porquê nós estamos passando por isso, vai ser difícil nós lutarmos em prol dessa situação para que a gente consiga sair vitorioso. E a doutrina espírita nos esclarece a respeito disso. O homem possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem,
toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Esse parágrafo aqui é muito interessante para nós, né? O homem possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, não espera nada em troca. Sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz. Quem é que não vai ter satisfação em proporcionar felicidade ao nosso semelhante, não é mesmo? Todos nós temos. Ver o nosso semelhante feliz por um ato nosso. Nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Com certeza. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aqueles que não pensam como ele. Isso é muito importante, a gente respeitar as pessoas dentro do grau de evolução de cada um. Né? A gente vê pessoas brigando por causa de política, de futebol. Não deveria ser assim, porque cada um de nós tem as suas peculiaridades. Né? Meu pai me ensinava que Deus está aqui, e aqui são os caminhos, e a gente vai a Deus pelo caminho que a gente desejar. Né? O nosso país, ele é um país cristão, tem várias religiões, e a gente deve respeitar a todos. Né? Cada um vai onde se sente bem, cada um gosta da cor que quer, no caso. Né? Nós temos aqui o Brasil e Pelotas. Cada um torce para o time que quer, que gosta. Vem aqui quem quer, ninguém obriga, mas a gente tem que respeitar a pessoa da maneira que ela pensa, não só respeitar, defender o direito dela de expressar seu pensamento. Isso é muito importante, pessoal. Evita uma série de conflitos. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outro, por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém, por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Às vezes a gente se descuida da nossa fala e nós suicidamos muita pessoa pela nossa fala e pela nossa língua. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque como nós falamos, tudo é energia. O nosso pensamento é uma energia. Se nós emitirmos um pensamento, uma fala a uma pessoa, vai lá, mas vai voltar, pessoal. Pode ter certeza disso. Né? Então temos que ter cuidado. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado como ele próprio houver perdoado. Todos nós precisamos de perdão. O perdão não é a gente esquecer o passado, né? É a gente se libertar do poder que esse passado tem sobre nós. Nós costumamos falar também que o perdão nos liberta das algemas mentais, da intranquilidade e do sofrimento que está arquivado. Então é um grande benefício para quem? Para quem perdoa. Vai sair um peso imenso dos nossos ombros. Mas perdoar de coração, pessoal. Não é da boca para fora. Porque todos nós precisamos sim de perdão. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Foi o que ele falou para aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela moça, né? E ninguém apedrejou, foi saindo um por um, porque todos nós temos um passado. Ninguém tem moral para criticar ou julgar ninguém, a não ser nós mesmos. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las.
Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outro. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Como falamos, nós estamos tendo a prova agora, né? Pessoas perdendo absolutamente tudo. Então, as coisas materiais são os meios, não os fins. Não devemos nos apegar demasiadamente a essas coisas. Precisamos delas? Com certeza, todos nós precisamos. Mas entender que elas são os meios, que as coisas mais importantes são as coisas que vamos acompanhar, que são as coisas do Espírito. Usa, mas não abusa dos seus bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens, veja que importante isso aqui, colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. A gente sabe que não é bem assim, né? Que tem pessoas que têm o poder e usam ele para humilhar as outras. Mas aí é entre ele e Deus, nunca é entre nós e o outro, e sim entre nós e Deus. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. E ter cuidado com a pessoa que está sob suas ordens, digamos assim, para não humilhar, para não prejudicar. É como deveria ser, um líder deveria fazer isso. Ter cuidado de levantar, de motivar a pessoa para ela trabalhar. O subordinado, por sua vez, olha a responsabilidade do subordinado. Por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-los está no caminho que conduz a todas as outras. Então veja aqui, nessa leitura que eu fiz, não está tudo aquilo que necessita para nos tornar uma pessoa de bem, mas está resumido. Se nós tivermos amor ao próximo, se nós fizermos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, se respeitar o nosso semelhante como gostaríamos que fosse ser, como se nós gostássemos de ser respeitado, tudo vai bem, irmãos. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, irmãos, a doutrina espírita, através das obras básicas, ela nos dá os recursos necessários para que a gente consiga, sim, fazer o enfrentamento dos nossos desafios de uma maneira equilibrada, serena e tranquila. Entender que tudo passa na nossa vida, os bons, os maus momentos, e que o trabalho é constante. E que nós devemos buscar esse caminho do bom senso, caminho do meio, caminho de luz, para que a gente consiga, de alguma forma, fazer a diferença aonde a gente se encontra, de uma maneira tranquila e serena, sem querer impor os nossos pensamentos, as nossas ideias, a nossa crença, respeitando a todos aqueles que pensam e agem diferente de nós. Porque, como o meu pai falava, todos nós vamos evoluir e a hora de cada um vai chegar. Então, temos que ter calma, paciência, seguir trabalhando no nosso interior para que a gente consiga os recursos necessários para construir aquele mundo que todos nós queremos, que é um mundo de felicidade, um mundo onde todos podem viver bem.
com dignidade, né? E é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós. Que nós possamos sim fazer a diferença, mas para que isso aconteça, necessário faz a gente se melhorar por dentro, para que de alguma forma então a gente possa iluminar o nosso redor, digamos assim, as pessoas que andam à nossa volta. E não é com palavras que a gente dá exemplo, pessoal, é com atitude, é com trabalho, né? Que a gente vai dar o exemplo necessário. Porque é muito cômodo nós falar as coisas, por exemplo, não é crítica a ninguém, não fumo, que o cigarro faz mal, se eu fumo, né? Se eu fumo, e digo qual é, né, o critério que tem isso. Então, é na prática que a gente vai, de alguma forma, interferir para que o nosso mundo se torne um mundo de todos, um mundo bom para que todos nós possamos viver em paz, em harmonia. Essa é a reflexão para a nossa noite, irmãos, o homem de bem, que a gente, sim, trabalhe em prol desse tema para que a gente se torne uma pessoa melhor e dessa forma, então, a gente contribua para que o melhor aconteça nas nossas vidas.